Oi, amorzinho. No áudio de hoje você finalmente encontra uma bruxa que passou semanas deixando pistas pelo caminho, quase como se quisesse ser encontrada por você. Só que quando a caça finalmente chega ao fim, você descobre que existe muito mais entre vocês do que imaginava. Então coloca os fones, fica confortável e vem comigo descobrir até onde essa perseguição vai levar vocês. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal. Isso ajuda demais o nosso cantinho a continuar crescendo e me mostra que vocês querem histórias assim. Agora vem, amorzinho. Ela já esperou tempo demais por você. Feche a porta. Você tá deixando a chuva entrar. E depois de todo o trabalho que eu tive para manter essa casa aquecida, seria bastante indelicado da sua parte transformar meu chão numa pequena lagoa, só para você conseguir uma entrada toda dramática. Hum, então é você. Confesso que eu esperava algo um pouco mais impressionante, depois de tantas semanas sendo perseguida. Mas olhando melhor, não. Você serve. Agora, feche a porta, querida. Eu prometo não desaparecer enquanto estiver de costas. Provavelmente. Muito melhor. E antes que comece, sim, eu sei quem você é. Sei de onde você veio. E sei por que você está aqui. E sei exatamente o que essa coisinha adorável na sua mão pretende fazer comigo, caso eu não decida colaborar. Então, pode abaixar um pouco. Não precisa guardar. Só não gostaria que a sua mão escorregasse enquanto estamos tendo uma conversa bem civilizada. Seria terrivelmente anticlimático. Não. Você vai continuar apontando para mim? Muito bem. Eu devo admitir que combina com você. Essa expressão séria, a postura impecável, essa necessidade quase religiosa de parecer absolutamente imune a qualquer coisa que eu diga. É uma pena que seus olhos sejam consideravelmente menos disciplinados. Não faça essa cara. Você passou semanas me observando. Eu tive tempo suficiente para aprender a observar de volta. Você quer vinho? Não? Que surpresa. Eu trouxe uma segunda taça mesmo assim. Não porque estivesse esperando companhia, evidentemente. Seria embaraçoso demais admitir uma coisa dessas. Digamos que apenas eu estava otimista. Ah, como eu sabia que você viria hoje? Querida, eu sabia que viria desde a primeira pegada que deixou na lama 3 semanas atrás. Sim, 3 semanas. Você realmente acredita que eu não tinha percebido? A mesma mulher aparecendo em vilarejos por onde eu havia passado, fazendo perguntas sobre uma desconhecida de cabelos escuros, carregando símbolos da ordem escondidos sobre o casaco como se qualquer bruxa com 2 olhos funcionais não soubesse reconhecê-los. Depois vieram as noites na floresta, as pegadas, aquela tentativa adorável de esconder seu cavalo atrás das árvores. Aliás, ele é muito mais barulhento do que você imagina. Eu poderia ter desaparecido na primeira noite, na segunda também, na terceira. Bom,
Na terceira vez eu fiquei bem curiosa, porque você simplesmente não desistia. Toda vez que eu mudava de direção, você encontrava alguma maneira de continuar. Toda vez que eu desaparecia por alguns dias, lá você estava novamente, teimosa, persistente, irritantemente competente. Foi quando então eu decidi tornar as coisas um pouco mais interessantes. A fita vermelha? Hum, sim, é minha. A marca na árvore perto do rio? Também. A fogueira que você encontrou ainda quente? Querida, eu estava a menos de 50 metros de você. E essa sua expressão é maravilhosa. Você realmente achou que estava chegando cada vez mais perto porque tinha ficado melhor em me rastrear. Mas não fique ofendida. Você ficou realmente bem perto. Só não foi exatamente por isso que me encontrou. Você não me encontrou. Eu deixei você chegar. E aí está. Eu finalmente consegui te irritar. Eu estava começando a achar que aquela expressão séria tinha sido esculpida no seu rosto. Não precisa apertar tanto essa sua arma. Ela não fez nada pra você. Ainda. Por quê? Porque eu deixei pistas? Uhum. Essa é uma pergunta bem melhor. No começo, curiosidade. Eu queria descobrir quanto tempo levaria pra desistir. Depois eu percebi que você não desistiria. Então eu comecei a querer descobrir até onde iria. Depois eu comecei a gostar da perseguição, horas. Mas não fique satisfeita. Eu não disse que gostava de você. Nós ainda nem tivemos uma conversa decente. Eu apenas gostava de saber que você estava lá, em algum lugar atrás de mim, procurando, tentando descobrir onde eu apareceria depois. Eu admito que comecei a me divertir escolhendo exatamente o que deixaria para você encontrar. Uma pista difícil demais e poderia perdê-la. Fácil demais e você talvez percebesse. Foi necessário o equilíbrio, quase artístico. Manipulação. Que palavra desagradável. Eu prefiro cortejo. Não. Essa expressão ainda foi melhor. Relaxe, eu estou apenas provocando. Em grande parte. Agora, você atravessou uma floresta sob a chuva, entrou na minha casa no meio da noite e tá apontando uma arma pra mim há tempo suficiente pro meu vinho começar a se sentir negligenciado. Imagina que você tem algo a dizer? Então diga. A ordem. Sim, claro. Naturalmente. Magia proibida. Ritual de sangue. Interferência no limiar da morte. Essa parte sempre soa especialmente dramática quando vocês dizem. Continue. Uhum. Me levar viva. Uhum. Então, não recebeu autorização para me matar. Que reconfortante. Eu estava começando a me perguntar se eu deveria ter servido bom vinho. Sim. Eu
fez o ritual. E pode parar de me olhar como se tivesse acabado de solucionar o grande mistério da sua carreira. Eu nunca neguei. Nunca escondi que conheço magia de sangue. E certamente nunca pedi desculpas por utilizá-la. Por que é proibida? Sim, eu conheço as leis da ordem. Elas não ficam menos tediosas só porque você as escreve em pergaminhos caros. Mas existe uma pergunta curiosa que ninguém parece ter feito a você. Talvez porque sua ordem estivesse ocupada demais dizendo o que eu fiz, para contar por que eu fiz. Não sabe. Claro que não sabe. Isso explica muita coisa. Diga-me, o que te contaram sobre aquele ritual? Que eu tentei atravessar a morte. Que usei sangue para interferir na ordem natural. Que eu fiz algo que nenhuma pessoa deveria ter o poder de fazer? Conveniente. Tecnicamente não é inteiramente uma mentira, só retiraram a parte que poderia tornar tudo um pouco menos confortável para eles. Eu não estava tentando trazer alguém de volta dos mortos. Ela ainda estava viva. Por muito pouco, mas viva. A morte já estava com as mãos nela. Eu apenas fui mais possessiva. Não gostou dessa resposta? Que pena. Porque é a verdade. Eu usei meu sangue para atravessar aquele limiar enquanto havia alguma coisa do outro lado capaz de ouvir minha voz. Eu encontrei aquela vida quase escapando e puxei de volta. Não foi necromancia. Não ressuscitei cadáver algum. Não roubei uma alma. Não enganei a morte. Eu simplesmente me recusei a entregar alguém que ainda não tinha terminado de viver. E sinceramente, eu faria novamente. Sem hesitar. Quem? Finalmente. A pergunta que deveria ter feito antes de entrar aqui. Mas antes de responder, não abaixe a arma. Não. Eu não estou tentando enfeitiçar você. Se eu quisesse fazer isso, querida, eu teria escolhido um momento muito menos óbvio. Só estou cansada de conversar com uma lâmina entre nós. Obrigada. Viu? Estamos evoluindo. Agora, respire. Devagar. Assim. O que foi? Por que está me olhando desse jeito? Minha voz? Então existe alguma coisa aí. Você não sabe de onde conhece, mas conhece. É interessante. Eu me perguntei durante semanas quanto tempo levaria. Não esperava que fossem apenas 2 palavras. Respire. Devagar. Assim. Sim. Você já ouviu isso antes, há alguns anos. Numa noite muito pior do que essa. Você estava ferida. Tão ferida que eu sinceramente não sabia se conseguiria mantê-la comigo até o amanhecer. Havia sangue por toda parte. Seu uniforme estava praticamente destruído. E você insistia em tentar abrir os olhos mesmo sem conseguir mantê-los abertos por mais alguns segundos. Não, eu não estou inventando. Eu sabia que não acreditaria imediatamente.
Na verdade, ficaria um pouco decepcionada se acreditasse. Seria terrivelmente fora do seu personagem. Você tinha um corte abaixo das costelas, profundo, uma marca no ombro esquerdo. E sua mão estava coberta de sangue porque continuava tentando pressionar o próprio ferimento, mesmo depois de perder força suficiente para fazê-lo. E quando eu encontrei você, já estava começando a partir. Foi você. Foi você a mulher que eu salvei naquela noite. Sim. E eu reconheci você. Não imediatamente. Anos mudam o rosto. Mas quando comecei a observar você me seguindo, alguma coisa parecia familiar. O jeito de andar. A maneira absurda como continua tentando permanecer consciente quando deveria descansar. Alguns defeitos sobrevivem ao tempo. E então eu vi a cicatriz. Foi quando eu soube. Minha caçadora. Minha caçadora era a mesma mulher que eu havia arrancado das mãos da morte anos antes. Eu não esperava agradecimento. Nem sequer pretendia contar. E você não me deve absolutamente nada por aquilo. Eu fiz porque eu escolhi fazer. Sua vida continua sendo sua. Mas existe uma parte daquela noite que talvez ajude sua memória. Quando eu terminei o ritual, eu achei que você tivesse desmaiado. E eu estava exausta, irritada, coberta de sangue que, francamente, não combina em nada com a roupa que eu estava usando. Então eu me levantei para ir embora. E você abriu os olhos. Só por alguns segundos. Não acho que tenha conseguido enxergar meu rosto. Mas a sua mão encontrou a minha. E você segurou. Segurou com uma força ridícula para alguém que estava praticamente morrendo. Devo acrescentar. E não soltou. Então eu fiquei. Só até você dormir. Agora você se lembra. Mas não faça essa expressão. Não foi romântico. Você estava coberta de sangue e eu estava furiosa. E nenhuma de nós estava particularmente apresentável. Foi uma noite péssima. Mas eu fiquei. E agora você está aqui, anos depois, carregando ordens para me prender, justamente pela magia que usei para manter seu coração batendo. E eu preciso admitir, o universo tem um senso de humor absolutamente repulsivo. Não, você só pode estar brincando. Depois de tudo que eu acabei de te contar, depois de descobrir que o ritual pelo qual pretende me condenar foi feito para salvar você, você ainda pretende me prender? Que mulher irritante. Eu deveria odiar isso. Infelizmente, estou começando a achar encantador. Muito bem. Não precisa apontar a arma novamente. Veja. Eu estou colaborando. Aprecie enquanto dura. Então venha, caçadora. Você atravessou metade da floresta atrás de mim. Passou semanas seguindo cada pista que deixei. Entrou na minha casa no meio da noite. Descobriu que a mulher que veio prender é justamente aquela que salvou a sua vida. E ainda assim quer terminar o trabalho. Admirável. Terrivelmente irritante. Mas admirável. Então faça. Pode me prender. Mais apertado.
Se vai me prender, querida, ao menos tenha alguma convicção. Ah, sim. Muito melhor. Mas por que você tá me olhando desse jeito? Foi você quem quis colocar minhas mãos nessa posição. Não me responsabilize agora pela estética da situação. Sim, eu sei o que essas algemas fazem. Anulam minha magia. Completamente. Enquanto eu estiver usando isso. Sou apenas uma mulher extremamente charmosa com escolhas questionáveis. Uma tragédia. Por que eu deixei? Porque se eu realmente quisesse fugir de você, eu já teria feito isso há semanas. Você nunca percebeu? Cada oportunidade que tive, cada noite que poderia ter desaparecido, cada pista que poderia simplesmente não ter deixado. E agora, isso. Eu não tô aqui porque você finalmente conseguiu me capturar. Eu estou aqui porque decidi descobrir o que faria quando finalmente conseguisse. O que você está fazendo? Não precisa afrouxar. Eu não sou exatamente delicada. Está machucando? Um pouco. Não faça essa expressão. Eu já sobrevivi a coisas consideravelmente piores do que um par de algemas mal ajustadas. Você é uma criatura muito estranha. Invade minha casa, aponta uma arma para mim, coloca algemas encantadas nos meus pulsos. E então fica preocupada porque o metal deixou uma marca na minha pele. Decida se pretende ser minha carrasca ou minha cortejadora. Essa mistura tá começando a ficar perigosamente atraente. O quê? Não, não faça isso. Não me olhe dessa maneira depois de passar semanas me perseguindo com aquela expressão terrivelmente séria. É extremamente confuso. E você tá perto demais. Mas eu não disse pra você se afastar. Eu só constatei um fato. Cala a boca. Não sorria. Eu estava indo perfeitamente bem até você resolver desenvolver personalidade. Era muito mais simples quando apenas me seguia pela floresta parecendo irritada. Não. Espera. Não me interpreta mal. Eu tô fazendo um esforço quase heróico pra dizer isso, mas não enquanto você ainda não decidiu se pretende me beijar ou me entregar pra morrer. Escolha primeiro. Depois você pode voltar a olhar pra minha boca desse jeito. E isso não foi um convite pra sorrir. É insuportável. Estou começando a entender porque a sua ordem manda você trabalhar sozinha. E agora me diga, o que você vai fazer? Vai voltar? Sozinha? Vai dizer que encontrou meu rastro e seguiu até essa região e perdeu. Enquanto investiga quem sabia sobre aquela noite, quem encobriu o ritual e por que enviaram justamente você para me encontrar. Isso é surpreendentemente sensato. Eu estou decepcionada. Eu esperava uma decisão um pouco mais irresponsável depois de toda essa tensão. Mas suponho que posso aprender a conviver com inteligência. E as algemas? Aí está. Muito melhor.
Estava começando a me sentir terrivelmente comum. Não se preocupe, eu não vou transformar você em um sapo. Seria um desperdício daqueles olhos. E eu teria que explicar porque existe um sapo armado na minha sala. Então é isso. Você volta pra eles e eu permaneço aqui. E oficialmente você nunca me encontrou. É um bom plano. Prudente e inteligente. Detesto. Por quê? Porque eu passei semanas deixando pistas pra você, querida. Seria profundamente ofensivo descobrir que todo aquele esforço terminou numa única noite. Eu tenho uma reputação a preservar. Não me olhe assim. Você já venceu. Não precisa arrancar uma confissão também. Hum, Muito bem. Talvez eu queira que me encontre mais uma vez. Pronto. Está satisfeita? Eu acabei de admitir algo sentimental sem estar sob tortura. Então aproveite. Eu não pretendo transformar isso num hábito. Hum, Se eu vou deixar outra pista? Talvez. Nada tão óbvio quanto a fita vermelha. Agora eu sei que é capaz de chegar até mim. Posso aumentar um pouco a dificuldade. Talvez uma coisa pequena, algo que só você reconheceria. Seria interessante descobrir quanto tempo minha caçadora favorita levaria pra... Você... eu estava falando. Sim. Eu sei que eu falo demais. Mas isso não lhe dá o direito de simplesmente me calar com a sua... Que truque baixo. Não fique tão satisfeita consigo mesma. Você conseguiu me deixar sem palavras por alguns segundos. Não transforme isso numa conquista histórica. Vai embora? Claro. Sua ordem, sua investigação, sua impressionante coleção de decisões responsáveis. Muito bem. Vá. E tenha cuidado. Se eles mentiram pra você durante todos esses anos, não presuma que vão começar a dizer a verdade simplesmente porque finalmente aprendeu a fazer as perguntas certas. Não confie em ninguém que pareça interessado demais em descobrir o que aconteceu aqui essa noite. E se perceber que está em perigo, me encontre. Não precisa de uma pista para isso. Agora sabe onde estou. Espera. Ainda não. Volta aqui. Sobre aquilo que fez há pouco, eu pensei melhor. Continuo achando extremamente rude interromper uma mulher enquanto ela fala. Principalmente uma mulher que passou semanas organizando cuidadosamente todas as frases inteligentes que pretendia dizer quando finalmente fosse encontrada. Mas estou disposta a permitir uma exceção. Faça de novo. E dessa vez, não ouse parar tão rápido.